O Copom, Comitê de Política Monetária do Brasil, aumentou a taxa de juros para 12,25% ao ano. E a dúvida que fica é se isso é um movimento que efetivamente vai funcionar para segurar a inflação ou se isso é o Copom emparedando o governo federal e obrigando o governo a cortar os gastos, custe o que custar. E esse é o assunto do Ligando os Pontos dessa semana, podcast do Monitor do Mercado que vai ao ar todas as quintas-feiras no YouTube do Monitor do Mercado e na home do Portal Terra. Boa tarde, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do Ligando os Pontos, podcast do Monitor do Mercado, que vai ao ar todas as quintas-feiras no YouTube do Monitor do Mercado e na home do Portal Terra. Eu sou Marcos de Vasconcelos, CEO do Monitor do Mercado, e toda semana tento trazer aqui um assunto para chamar sua atenção, para te ajudar a navegar melhor no universo da economia e das finanças. E essa semana a gente vai falar sobre o aumento da taxa de juros pelo Copom, o Comitê de Política Monetária. É o órgão nacional que consegue definir a tão famosa Selic, que é a taxa básica de juros. É o quanto que o governo vai cobrar para emprestar dinheiro para os bancos, basicamente. E a partir dessa taxa, a gente vai definindo os juros do resto do mercado. Então, quanto um banco vai cobrar para te emprestar dinheiro, vai ser sempre um pouco acima da taxa básica de juros, que é o quanto o banco consegue pegar emprestado. Tendo isso em mente, a gente precisa entender para que servem esses aumentos da taxa de juros. A taxa chegou agora a 12,25% ao ano, com um aumento de 1% anunciado na última semana. E a ata do Copom aponta a possibilidade de aumentar mais 2 vezes no ano que vem na mesma magnitude, ou seja, aumentar mais 1%, um ponto percentual no meio do ano que vem ou no começo do ano que vem e mais 1 ponto percentual até o fim do ano, o que levaria a nossa taxa básica de juros a 14,25% ao ano. Isso é muito alto. A gente não tem essa taxa de 14,25% desde 2015, 2016, quando o Brasil estava passando pela crise que culminou no impeachment da presidente Dilma. Então foi um momento em que o dinheiro estava muito escasso, o dinheiro fica muito caro. Quando o dinheiro está caro, o dinheiro não circula. Quando ele não circula, as empresas começam a demitir, as empresas não dão aumentos e a economia começa a acalmar, a arrefecer, a desaquecer. Por enquanto, a gente tem o Brasil com um desemprego baixíssimo. A gente está com desemprego no recorde histórico. Nos últimos 11 anos não teve tão pouca gente desempregada, o que é um dado excelente. E outro dado excelente para a economia nacional tem sido o crescimento do PIB ano a ano. O PIB tem crescido muito além do que estava previsto. E o ministro Fernando Haddad, o presidente Lula, tem usado isso a favor deles. Ou seja, a economia está aquecida, as pessoas estão com mais empregos, e com isso o governo não poderia ser penalizado pela gestão econômica, A economia estaria indo bem. O problema é o custo desse aquecimento nos preços. E a economia aquecida, ela leva ao aumento de gastos. As pessoas estão com mais dinheiro, com mais emprego, elas vão gastar mais. O dinheiro vai circular mais. Só que quando o dinheiro está circulando muito, os produtos aumentam de preço. A chamada inflação pela demanda. Quando a gente aumenta a demanda, a gente aumenta a inflação, aumentam os preços. E aí, para controlar essa inflação da demanda, o Copom, que é o órgão responsável por isso, por esse controle, ele vai lá e aumenta os juros para o dinheiro ficar mais caro e diminuir a demanda, diminuir a quantidade de gente podendo comprar, diminuir a oferta de dinheiro no mercado. Com isso, os preços ficam mais controlados. Senão, cada vez que você for ao mercado, as coisas vão estar ainda mais caras. Nesse ano, a gente já tem aí o aumento da cesta de Natal, em comparação com o ano passado, em 11%, salvo engano, entre 10% e 11%. O que é preocupante para a inflação, ou seja, mais gente empregada, mas menos compras que você faz com o mesmo salário. Quem já estava empregado, não conseguiu um emprego, não melhorou de vida necessariamente, não necessariamente teve um aumento,
mas o custo de vida dessa pessoa aumentou. Então ela piorou. Então quem estava desempregado conseguiu emprego, muito bom. Mas quem estava empregado está sentindo uma piora na qualidade de vida, porque está piorando a capacidade de compra com o aumento da inflação. E a inflação, esse aumento de preços, dos últimos 12 meses somados, está em 4,87%. Então, o aumento de preço geral no Brasil está em 4,87% nos últimos 12 meses, o que é acima do teto da meta. No Brasil, a gente tem a meta da inflação, que é de 3%, e a margem de tolerância, que é 1,5% acima, né, 1,5%, e 1,5% abaixo. Então, a inflação tem que estar ali pelos 3%, mas pode chegar até os 4,5% para se manter dentro da meta do governo. Só que ela já passou nos últimos 12 meses. Então o medo é que ela chegue no fim do ano acima do teto da meta. E terminando o ano acima da meta, o governo é obrigado a tomar umas medidas drásticas de cortes de gastos em coisas essenciais até. E para evitar que o governo fure a meta, né, que o Brasil fure a meta da inflação, vai lá o Copom e aumenta a taxa de juros para ver se segura a inflação dentro da caixinha. Logo depois da pandemia de Covid, quando a oferta de produtos foi bem menor, né, várias fábricas fecharam mundo afora, a gente teve a menor circulação de mercadoria e a gente teve o início da guerra da Ucrânia, o Copom chegou a subir a Selic a 13,75%, que é bastante alto, para tentar segurar a demanda aqui e fazer os preços se acalmarem um pouco. Agora ele está sinalizando que pode chegar no ano que vem a 14,25%, o que seria um freio muito forte para a economia e seria muito sentido pelas pessoas, obviamente, assim como os 13,75% foram sentidos. E a dúvida é se isso efetivamente vai conseguir ajudar a inflação a não aumentar, porque não é necessariamente o aumento do consumo que está gerando essa inflação. Toda a dificuldade de manter a inflação dentro da caixinha da meta tem sido justamente por conta de gastos do governo federal. A gente vem discutindo semana após semana o pacote do corte de gastos, como que isso impacta o mercado, como isso impacta a vida das pessoas. E justamente a discussão principal é que cabe ao governo cortar gastos. E aí que está, se não adianta ou se não vai adiantar aumentar mais a Selic, esse aumento e essa sinalização do aumento dos juros serviria unicamente para emparedar o governo federal. E isso porque o aumento dos juros vai claramente aumentar o déficit do governo, porque grande parte do que o governo gasta mês a mês é pagando juros de dívida. Então, se você aumenta os juros, você aumenta a dívida. Se aumenta a dívida, você aumenta o déficit, que é justamente o que está causando a inflação. Então, vai se retroalimentar a inflação. E com isso, você aumenta também o que é a insegurança em relação ao país. E a insegurança aumenta o preço do dólar. Na verdade, afunda o preço do real, né? E o preço do dólar fica mais caro aqui. Com o preço do dólar mais caro, o que aumenta? A dívida pública do governo federal. Então, novamente, a gente está vendo uma possibilidade do Copom não ajudar mais a controlar a inflação, mas a emparedar o governo e obrigar ele a cortar gastos imediatamente antes que essa inflação volte nesse ciclo perigoso de aumentar a dívida e com a dívida aumentar a inflação. E se esse for mesmo o cenário, isso tudo, né, esse aumento dos juros a 14,25% ao ano, pode levar a uma nova palavrinha para aparecer no noticiário, que é a estagflação. Estagflação é a definição do cenário de quando você tem uma inflação alta e uma economia estagnada. Porque a inflação alta gerada pela economia em ebulição, né, o PIB aumentando, desemprego diminuindo, você consegue segurar ali as pontas da população, do povo que está melhorando de vida de uma forma mais ampla, ainda que com aumento de preços. Mas quando você tem a estagflação, você tem a economia estagnada e a inflação galopante. Então pode anotar essa palavrinha aí. Quando a curva de emprego começar a diminuir, ou seja, quando o desemprego começar a aumentar, mesmo que levemente, ou quando o PIB começar a desacelerar, ou quando o crescimento do Brasil ficar claro nos números que ele está desacelerando, vai chover de gente falando que estamos prestes a entrar em estagflação. E essa sinalização do Banco Central
de que vai poder aumentar os juros novamente mais 2 vezes no ano que vem, é justamente um empurrão para isso, né? Uma força para que comece a se falar disso. E o próximo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, indicado pelo PT do presidente Lula, ele é conhecido por ser um heterodoxo não ortodoxo. Ou seja, ele não fecha com o mercado, necessariamente, mas ele também não vai aceitar todo esse posicionamento do PT de que o mercado está errado, que você tem que entrar em confronto com o mercado, em conflito com o mercado, como a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, tem tentado fazer repetidas vezes. O Gabriel Galípolo, ele já foi CEO de banco e ele já foi do governo por bastante tempo. Ele tem uma bibliografia vasta, colocando problemas no mercado, mas também colocando problemas na gestão financeira dos governos. E ele sabe que para espantar um gato, você precisa deixar um caminho aberto, senão vai acabar se arranhando no meio do caminho sem motivo algum. Então vai caber a ele costurar uma saída para esse aumento de juros para segurar a inflação não ser o bastante para atravancar o crescimento do país ou não ser usado como arma para emparedar o governo. Que esse aumento de juros ou a possibilidade do aumento de juros seja usado para costurar uma saída em que a gente tem efetivamente um corte de gastos necessário sem impedir o crescimento econômico do país. Se esse vídeo te ajudou a enxergar melhor o nosso momento econômico brasileiro, eu peço que você deixe aqui o seu like, que você compartilhe, se inscreva no canal se não está inscrito ainda, porque esse é o ponto essencial para a gente, fazer a informação circular por mais gente e tentar ajudar cada vez mais as pessoas a tomarem as decisões da sua própria vida financeira, entendendo o cenário, entendendo o que acontece e tomando as decisões baseadas em fatos, não em eu acho isso, eu acho aquilo, ou em previsões do futuro que costumam se frustrar. Muito obrigado e até semana que vem.